Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o Espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão, e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem. No Evangelho de hoje, Maria, na sua visita para a prima Isabel, como a gente viu no Evangelho passado, de ontem, e eu ainda disse para vocês que havia a continuação do Evangelho. Tá aí. Maria exaltando a Deus, Maria agradecendo a Deus. E aí vai uma reflexão. O Evangelho de hoje quer perguntar para a gente o seguinte: até onde vai o nosso agradecimento para com aquele que deu a vida para conosco? Até onde vai o nosso agradecimento para aquele que mandou o seu Filho para nos salvar? Muitas das vezes, Deus realiza grandes coisas em nosso meio, a nosso favor, e a gente nem percebe. O dom da gente acordar de manhã, o dom da gente ir na missa todo domingo, isso é dom de Deus, isso é graça dele. Maria, em meio a tantos sofrimentos que ela passava, em meio a tantos riscos que ela corria, ela se dirigiu à casa de Isabel, e quando ela ouviu a saudação, ela agradeceu ao Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece o Senhor. A humildade de Maria, a alma humilde de Maria, o dom humilde que ela tem, engrandecia o Senhor, fazia com que Deus ficasse maior. O nosso dom de humildade. Como está a nossa humildade? Como está o nosso dom de humildade? Como eu falei no Evangelho de ontem. Como está o nosso se doar ao próximo? O nosso ajudar o outro, o nosso ser humilde. Será que a nossa humildade alegra o Senhor? Exulta em Deus? O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Se alegra e exulta em Deus, meu Salvador. Maria, naquele momento, estava feliz, estava contente, porque dentre tantas outras, Deus escolheu aquela mulher. E eu acho que isso é o dom que Deus mais quis, a humildade. Deus quis a humildade para escolher Maria. Deus escolheu Maria porque, acima de tudo, ela era humilde e devota de Deus. Ela não deixava a sua fé de lado e não deixava o outro desamparado. Por isso que hoje ela leva o título de nossa mãe, talvez pela sua compaixão com o outro. Numa oração eucarística bonita, na qual é rezada no dia de Nossa Senhora, é falada, Por Maria, vou citar um trecho aqui que eu não lembro a oração completa, mas é falada: por Maria, a graça é retomada,
né? Aquela alegria é retomada que por Eva tinha nos sido tirado. O pecado original é quebrado. A mancha do pecado original é quebrado com Maria, que carrega Jesus Cristo, o primeiro sacrário da história. E Maria era humilde. Acima de tudo, ela tinha humildade. E isso que ela passou para Jesus, e é isso que ela ensinou para com todos nós. Maria, acima de tudo, tinha o dever de, como mãe, educar Jesus. E ela educou tão bem que Jesus teve a compaixão de se doar ao próximo, tanto que ele morreu na cruz por nós. Vejam que exemplo bonito. Maria é um exemplo de amor para com todos nós. Vejamos como exemplo a mãe do Perpétuo Socorro, que ora e vigia por todos nós. Na sua imagem nós temos uma mãe que olha para frente, que olha para o perigo. E o menino Jesus com medo, assustado com tudo aquilo, porque ele está assustado com o seu destino, que é a cruz. Mas Maria o pega nos braços e diz: calma, coragem, eu te guiarei para onde você precisa. Na humildade de Maria, ela nos guia aonde é preciso. Na caridade de Maria, como eu falei no evangelho de ontem, Isabel e Zacarias passavam por dificuldades. E Maria, quando descobriu que os dois iam ser pais, ela não esperou. Ela deixou tudo o que ela estava fazendo e seguiu para a casa de Zacarias. E seguiu para ajudar a sua prima. E chegando lá, ela encontra Isabel com uma saudação bonita. Uma linda saudação. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E Maria exulta o Senhor, porque ela realmente acredita que aquele fruto que ela está carregando é verdadeiramente Deus. Segundo ponto. Porque olhou para a humildade de sua serva. Deus olha para nós. Mas será que Ele está vendo com seus olhos a nossa humildade? Ou Ele está vendo a gente sendo arrogante, sendo injusto com o outro, sendo como aquele trabalhador que pediu mais do que o homem poderia dar, e então o dono da empresa despediu ele, como a gente viu em um evangelho que Jesus estava contando nas parábolas. Como Jesus nos vê? Como Deus nos vê? Ele nos vê com um olhar humilde, com um olhar ao próximo, ou Ele nos vê com um olhar arrogante? Mas eu não conheço Ele, para que eu vou ajudar? Aí é que a gente tem que ajudar. A gente não pode ter esse olhar. Como Jesus nos olha. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Deus não castiga. Deus não castiga. Para aquele que pensa que Deus castiga, está errado. Deus não castiga. Deus não devolve aquilo que você fez de errado. Deus não é desse jeito. Nós pensamos desse jeito. Mas se ele fez de errado, eu tenho que descontar nele.
Ah, mas se ele deu uma fechada em mim no trânsito, eu tenho que fechar ele também. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Será que a nossa misericórdia também se estende? Será que a nossa misericórdia também passa para o outro? Não. Então tá. Então, tranquilo, eu sigo a minha viagem, vai ter a vez dele. Segue. Como ontem eu saí de casa, eu falei, ao invés da gente falar alguma coisa no trânsito, quem vier tirar um desabafo com a gente ou fazer algo de errado, a gente fala a paz do Senhor para a pessoa que estiver passando, né? E não funcionou muito certo não, porque a gente fez tanta coisa que acabou que a gente nem pensou nisso. Mas é um exemplo. Chegar a ser um exemplo. Aonde vai a sua misericórdia? Aonde vai a misericórdia sua para com o outro? Para com aquele que está precisando de ajuda? Ele mostrou o seu braço e dispersou os soberbos de coração, derrubou o trono dos poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Aquele que pensa, aquele rico, aquele cheio, que acha que não vai precisar se confessar, que acha que não vai, que acha que está limpo de coração, que acha que é puro, esse será humilhado. Esse será escravizado. Esse ficará lá embaixo. Esse não é digno nem de amarrar as sandálias de Cristo. Mas aquele que se abaixa, aquele que se humilha, que, digamos a expressão, desculpem a expressão, que come o pão que o diabo amassou, esse sim, esse será exaltado em nome de Jesus. Esse será glorificado. E esse terá a oportunidade de subir aos céus. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor a Abraão, de sua descendência para sempre. Como eu disse, na oração eucarística, nós temos esse singelo verso. Em Maria, nós retomamos a graça que por Eva nos foi tirado. Em Maria, nós conseguimos novamente a porta dos céus. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, basicamente nós estaríamos com a mancha do pecado até os dias de hoje. Então, Deus manda o seu Filho para nos salvar. E Maria, na sua humildade, doa o seu Filho, entrega o seu Filho para nos salvar. Que mãe, que pai teria a coragem de fazer isso? Que a palavra de Deus nos ajude a sermos mais humildes de coração, a nos entregarmos para o outro. E que neste Natal, acima de tudo, nós saibamos ser humildes para a vinda daquele que salvará todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.